Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Nosso objetivo é refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, conectando com os estudos científicos e pesquisas que nós temos hoje em dia, tá bom? E para nós darmos início, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, queremos agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para aprender em conjunto com a espiritualidade superior. Que os bons anjos e mentores nos guiem e iluminem, que possamos aprender a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, que assim seja. Muito bem, para nós darmos início então, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, comentado por Emmanuel. E o tópico de hoje é o seguinte: Lucas, capítulo 11, versículo 41. Todavia, dai as coisas interiores como dádiva. Esmola. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e em circunstâncias alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade. É indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidades de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados aos próximos, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Que assim seja. Que lindo esse evangelho, né? É uma reflexão num trecho tão pequeno da passagem de Lucas, mas uma reflexão tão profunda que Emmanuel nos traz que até nos deixa desconcertados. Emmanuel, neste pequeno trecho da esmola, vem nos falar que, sim, é muito importante nós doarmos bens materiais, ajudar quem precisa na matéria, quem passa fome, quem tem frio, quem está ao nosso redor, isso é indispensável. Mas tudo que nós temos de poder e matéria não é nosso propriamente dito. É um empréstimo de Deus. E ele toma e distribui da forma como ele acha justo ou necessário para as necessidades de cada um. Nós temos que fazer a nossa parte.
distribuir. Mas Deus é o dono real de tudo, de toda a matéria, de todo o poder provisório, de tudo que nós vivenciamos temporariamente, né, aqui nesta terra. O que nós temos de mais nosso, íntimo, é a nossa alma, o nosso ser, a nossa evolução, a nossa capacidade de agir e refletir quem nós somos. E aí Emmanuel vem com essa reflexão tão perfeita. Gente, vamos então dar coisas boas de nós? Sejamos luz, paz e alegria para os que nos cercam, para quem está convivendo conosco, mais próximo ou mais distante, no nosso dia a dia, em casa, no trabalho. Vamos doar de nós mesmos algo que seja bom, que seja constantemente produtivo. Isso quer dizer que a gente vai deixar de ter as dificuldades e os problemas? Não, mas que nós vamos nos esforçar para dar o nosso melhor, o nosso lado bom para os que nos cercam. É muito fácil a gente compreender essa reflexão e esse ensinamento quando a gente olha para os outros que convivem conosco. Pensem, não é muito melhor e não é perceptível quando alguém chega perto de ti, independente da posição social, independente de ser chefe, empregado, de ter dinheiro, de não ter, quando alguém chega perto de ti com alegria, com alguém que chega perto de ti com boa disposição, com encantamento, com aquela agilidade, aquele amor que transparece nas atitudes, não é tão bom? A gente não consegue perceber? Então, por que nós não fazermos o mesmo para os que nos cercam? Se nós chegamos perto daqueles que convivem conosco no dia a dia, só com tristezas, lamentações, amargura, e deixamos a nossa parte bela e boa que todos temos escondida, e só manifestamos ela em momentos excepcionais, tem alguma coisa errada. E aí vem o convite do Evangelho, a reflexão de Emmanuel. Vamos doar a parte material? Bora, vamos ajudar quem precisa. Mas doe de você, da sua alma, do seu ser, do que você tem de bom, para que assim construamos e melhoremos o que temos ainda de mais inferior no nosso dia a dia. Bom? Doar alegria. E dando continuidade a essa belíssima reflexão, né, sobre o que é bom, o que nós podemos doar de alegria, e do nosso lado também, que é triste, como ele pode impactar a nossa vida e daqueles que nos cercam, nós vamos ler o nosso livro amado, Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 40, o venenoso antagonista. Diante da noite refrescada de brisas cariciantes, Filipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma, com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. O Senhor, nosso Pai, precisou de um pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta, e para isso localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste, e tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhe guerra tenaz. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos
fizeram um construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes os demônios da vaidade que revestiram os servos fiéis do Senhor de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que o visitavam ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para adiante a serviço dos desalentados e dos aflitos. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heróica família e disse-lhe solenemente: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente no Senhor quando conheces de perto as suas próprias imperfeições? Busca antes de tudo sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno, clama as tuas culpas, registrando a advertência. O infeliz alarmou-se e esqueceu-se que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E, entristecendo-se profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo e deitou-se. Decorrido alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sobre compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústias, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim, o venenoso antagonista venceu os denodados colaboradores da crença do amor um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse uma pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do Mestre Jesus. Por longos instantes, mas nenhum dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Que assim seja. Que linda essa passagem, né? Complementando uma das nossas últimas reflexões. Jesus falando sobre as tentações, a tentação da tristeza e como uma família de trabalhadores devotados, servos benditos de Deus, que venceram tantas dificuldades, tantas tentações, acabaram caindo em uma das que mais vence os servidores da luz e do amor que ainda estão aqui na terra, a tristeza, que foi soprada pelos anjos maledicentes do mal, e esses servidores das trevas acabaram ganhando, depois de tantas batalhas, com a queda da moral do chefe da casa. Ele acreditou de fato que ele não era digno, por tantas fraquezas e defeitos que ainda carregava, de se esforçar pelo bem, de fazer o que Deus pedia, de servir e falar sobre Deus para o próximo. E foi deixando a tristeza cair em si, perdeu a vontade de viver, a fome, e morreu, desencarnou, né? E
logo em seguida toda a família se entregou também. E aí nós conectamos com o evangelho lido anteriormente. Jesus nos fala, e Emmanuel reflete muito bem, como nós temos o dom em nós, do lado bom e do lado ainda sombra. E o nosso lado bom é o que nós devemos doar. Não é que nós não tenhamos um lado sombra. Nós temos, nós ainda somos pequenos, ainda estamos na terra, que é provas e expiações. Mas nós temos a escolha de servir e oferecer aos que nos cercam o que temos de bom. E é isso que Jesus nos ensina nessa passagem, que nós podemos entregar o nosso lado bom sem nos rendermos à tentação da tristeza por ainda termos um lado ruim. E isso vai sendo vencido gradativamente. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para aprender. Mas isso só acontece com proatividade, com ação, com mãos, pés, mente ativas, agindo, fazendo, não parando, não se entregando às dificuldades e às tristezas, de forma que a nossa bola caia, né? E aí quem faz isso, a gente vê aí constantemente, né, caindo nas dificuldades que é tão presente no nosso mundo moderno, da depressão, das ansiedades excessivas, porque a gente acaba focando no pontinho preto, focando no lado sombra e esquecendo que mesmo esse lado existindo, nós podemos trabalhar e ofertar o nosso lado luz. Dentro deste contexto, hoje nós trazemos um artigo científico que reflete sobre essa proatividade. E o título do artigo é o seguinte: por que as pessoas proativas estão mais satisfeitas com seu trabalho, carreira e vida? Um exame do papel do engajamento no trabalho. Esse artigo científico foi publicado na revista, no Journal, cujo título é Journal of Career Development, o que quer dizer Jornal de Desenvolvimento da Carreira. E os autores são o I.M. Jauhar e Youngmei Liu. Basicamente, nesse artigo, os autores fazem uma avaliação, né, de uma quantidade de pessoas sobre o porquê as pessoas proativas, ou seja, o que são pessoas proativas? São aquelas pessoas que têm iniciativa, que estão no trabalho, né, que esse foco desse estudo foi no trabalho, e pegam para resolver, já veem o que tem de fazer no próximo passo, ajudam os que estão em dificuldades ao seu redor, pessoas que não ficam paradas esperando as coisas acontecerem, mas que agem para fazer crescer, melhorar e evoluir. As pessoas que são proativas, elas são mais felizes, elas tendem a ter uma maior progressão de carreira e, acima de tudo, um maior engajamento profissional no seu trabalho. São mais reconhecidas pelos superiores, chefes e até mesmo pelos colegas. E, por fim, este estudo mostra que essas pessoas acabam tendo uma maior satisfação de vida, de viver, porque elas são assim no seu dia a dia. Olha como esse estudo que foi focado em trabalho reflete tão bem o que Jesus nos ensinou, né? Quem tem proatividade, energia, não se deixa vencer e ficar no buraco, porque cair nós caímos todos, fraquezas todos temos, mas quem não se entrega e continua trabalhando e agindo para sair, evoluir e crescer, é mais feliz. São esses os que vencem, os que ajudam os que estão ao seu redor e os que seguem o exemplo de Jesus. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse ensinamento tão lindo, Senhor, que nos toca a alma. Que tenhamos a capacidade de reconhecer em nós as nossas fraquezas e potencialidades, mas dar um enfoque e mostrar, distribuir ao nosso redor o nosso lado luz. Que os nossos anjos e mentores de luz recebam as graças de mais alto e que saibamos ouvi-los para seguirmos fazendo o bem, fazendo o que é necessário, o que é correto. Que assim seja.
Muito bem, gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.